O que é que eu ia ministrar aqui hoje? E ele disse: meu filho, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Quem trouxe Bíblia? Abra em Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Aqui nós vamos conhecer a cura de um paralítico. Texto muito conhecido, mas só que esse daqui é um texto conhecido, mas todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, nós temos novas experiências, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Diga, viva. Quem crê que a palavra de Deus é viva, vai dizer: a palavra de Deus é viva. Glória a Deus. O texto começa da seguinte maneira: um dia estava ele ensinando. Ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo no leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele, mas não acharam por onde o introduzir. Por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer perdoados que são os pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo, glorificavam a Deus, e tomados de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Depois que Cristo fez o milagre, eles disseram: hoje vimos coisas maravilhosas. Nessa noite você veio aqui para ver coisas maravilhosas, ou veio simplesmente por vir, ou veio apenas, como eu estava dizendo agora, por obrigação ou por outro motivo qualquer? Todas as vezes que nós vamos em busca de Deus, nós vamos com aquela esperança de ver maravilhas, de ver prodígios, de ver milagres, não é verdade? De termos uma resposta de Deus. Aqui conta-nos a história de um homem paralítico que não tinha como se locomover, não tinha como andar, não tinha como competir com aquelas pessoas que ali estavam presentes, porque todos ali, pelo que aparenta ver no texto, todos andavam.
mas aquele homem não tinha. E daí aqui a palavra de Deus vai nos dizer que ele era levado por algumas pessoas. Quando essas pessoas chegaram naquele lugar onde Cristo estava, elas se depararam com uma grande multidão cercando Jesus. Fica difícil você passar uma multidão carregando um aleijado, não é verdade? Imagino eu que aquela multidão era de tal forma que estava tudo aqui espremidinho um do lado do outro. Mas aquelas pessoas que estavam levando aquele paralítico tinham algo que nós temos que ter e exercer, chamado fé. Tiveram verdadeiramente fé. Acreditaram verdadeiramente que eles iam conseguir dar um jeito de levar aquele enfermo a Jesus Cristo. Embora a multidão estivesse ali querendo impedir daquele homem chegar, precisou de pessoas para levar ele para Deus. Essas pessoas que levavam ele até Jesus tiveram aí o esforço de ir em busca da cura daquele homem, não deles. Eles já estavam com saúde. É com esse olhar que nós devemos olhar o próximo, o nosso próximo. Ver não somente os nossos desejos, mas também as necessidades do próximo. Não enxergar somente as nossas necessidades, mas também devemos enxergar as necessidades do próximo. Aquelas pessoas tiveram que ajudar aquela pessoa a chegar até Jesus. Na sua família, será que tem algum paralítico? Não me refiro aqui somente aos que não andam, mas talvez aquela pessoa esteja paralisada no comodismo de viver nas condições do mundo. Talvez aquela pessoa não tenha pernas para ir para a igreja, mas tem perna para ir para as perdições, para as drogas, para as bebedeiras. Talvez, meus amados irmãos e irmãs, tenha um aleijado na sua casa, e que muitas vezes ele quer vir para cá, mas não tem quem ajude, mas não tem quem leve, mas não tem quem evangelize. Quantas vezes nós, ao tentarmos uma vez trazer um familiar nosso para casa, e ele diz não, aí você beleza. Tenta outra, ele diz não, você beleza. Tenta de novo, ele diz não, aí você diz, eu vou desistir. Porque não adianta, eu chamo ele toda vez que eu vou e ele não quer ir. Nós não podemos fazer isso. Temos que perseverar verdadeiramente. Talvez a multidão de não que você tenha recebido dele, um dia seja surpreendido pelo sim. Certas pessoas que muitas vezes chegam a mim e dizem, irmão, eu não cito o nome das pessoas porque todas as pessoas que vêm ter aconselhamento comigo, eu tenho o maior cuidado para não expor a imagem da pessoa. Por isso que eu não digo o nome, certo? Certa vez veio uma mulher para mim dizer, eu não aguento mais, eu convido meu esposo, mas ele não vem, ele sempre diz não, parei de chamar ele. Aí eu disse assim, minha irmã, você não queria verdadeiramente que ele estivesse na igreja, não queria, sabe por quê? Porque quando a gente verdadeiramente quer uma coisa, não há nada que nos impeça, nada. Se você quisesse verdadeiramente seu esposo viesse para a casa do Senhor, você não se cansaria de tentar atraí-lo para a casa de Deus. Quando você realmente quer passar uma prova de vestibular, quando você realmente quer um emprego, o que é que você faz? Você estuda, reprovou,
Na sexta vez que ele foi, ele passou. E ele veio, chegou para mim e disse assim: irmão Daniel, muito obrigado por aquelas palavras. Aí eu disse: agradeça a Deus, porque não veio de mim. Agradeça a Deus por ele ter feito de mim um instrumento de evangelização para a sua vida. Não agradeça a mim, eu não fiz nada. Só me deixei ser usado por Deus. Agora pegue esse testemunho e faça você com outras pessoas. O que é que acontece? Aquele jovem hoje está dirigindo, porque ele não desistiu. Talvez existam pessoas que estejam querendo desistir de ir à casa de Deus. Elas precisam do seu testemunho para que elas possam se encorajar novamente. Nessa situação do paralítico, ele queria, mas ele só conseguiu quando ele foi evangelizado. Quando pessoas chegaram lá e disseram: vem cá, nós vamos te levar, e hoje tu vai conseguir tua bênção. Existem muitos que estão aí no mundo se drogando, que se você perguntar a ele assim: você quer sua cura? Ele vai dizer: eu quero. Eu quero. Mas muitas vezes a situação aparenta aprisioná-lo. Quando nós recebemos essa resposta ao perguntarmos para alguém que está em determinada situação se ele quer sair dela, nós devemos fazer o quê? Perseverar para não perder Jesus. E é assim que eu faço, e que eu, graças a Deus, tenho conseguido evangelizar muita gente. Por quê? Porque eu busco sempre perseverar. Por mais que aparente estar piorando, nós devemos perseverar. Sempre convide. Uma hora vai dar certo. Agora, se você parar de convidar aquela pessoa para vir para cá na segunda-feira ou ir para a Santa Missa, se você convidando, ela não vem, imagine sem chamar. É por isso que nós temos que perseverar. É por isso que nós temos que perseverar com esses irmãos. E daí eu lendo esse texto, eu imaginava a cena do sufoco dessas pessoas para levar esse homem até o telhado da casa, aonde Jesus estava, o local onde Jesus estava. Eu imagino que ali entre eles nos combinou assim: ó, eu vou subir aqui no telhado, vocês vão correr, porque eu puxei lá de cima e tal. Tiveram que fazer uma força muito grande para poder ver o resultado da cura daquela pessoa. E é esse esforço que nós temos que ter para as pessoas que estão lá fora do mundo, meus irmãos. Vai ter que suar a camisa para evangelizar. Vai ter que suar a camisa para levar aquela pessoa até Jesus. Você acha que é fácil pegar um paralítico e levar ele por cima do telhado? Quando chegar lá em cima, desceram ele até o meio da assembleia, até ele chegar diante de Jesus. Aí, meus irmãos, tem um detalhe: Jesus Cristo já sabia que aquele homem estava lá fora. Jesus já sabia do esforço que eles iam ter para levar esse paralítico por cima e descer até Jesus. Jesus já sabia da situação. Por que então que Jesus não disse: ei, não precisa vocês fazerem esse esforço todo não, deixa que eu já curo, cadê ele? Pronto, aí está curado. Por que Jesus não resolveu logo? Por que Jesus esperou, entre aspas, esperou aquelas pessoas levarem o homem até lá em cima, ter esse esforço todo, desce o aleijado até Jesus? Imagine as cordas segurando o leito daquele homem. Imagine se uma corda dessa escorrega, coitado. Se tacar no chão, não morre. Mas aí, aquelas pessoas que estavam levando ele, talvez tenham sido surpreendidas por aquele aleijado que dizia: vai dar certo, me leve. Pode ser por aí, se eu cair além, eu quero tentar. Eu imagino aquele aleijado. Naquele momento, talvez aquelas pessoas que estavam levando ele, talvez apareceram
com fé, dizendo, talvez, né? Vai dar certo, cala a boca, mas vai dar certo. Fica me adorando, não, né? Talvez ele tinha dito isso. Precisou de um esforço do aleijado e das pessoas que estavam levando ele. E se as pessoas tivessem desistido no meio do caminho, achassem que estava cansativo demais levar o peso daquele homem, o que é que tinha acontecido? A cura não tinha acontecido, o milagre não tinha acontecido. Talvez aquele aleijado tivesse dito assim: vocês estão querendo mudar por cima do telhado, tem nem perigo, eu prefiro ficar aleijado do que morrer. E o aleijado fez isso? Não, porque ele queria verdadeiramente ver a cura dele. Ele queria ver verdadeiramente o fruto da coragem, da fé e da ousadia. Ele não pediu esforço, nem ele e nem os que levavam ele. Nós temos que ser assim. Talvez apareça uma multidão de argumentos lhe dizendo que não vai dar certo. Aquela multidão da qual o texto se refere pode ser os problemas. A gente pode ter aqui, encaixar isso com os nossos problemas diários. Mas eu tenho muito problema. Não tenho tempo de levar aleijado da igreja. Mas lá tem muita gente. Eu lá vou levar. Tu acha que eu vou levar essa mulher de cadeira que roda para a missa, lá cheio de gente? Vou nada. Pessoas que não querem fazer esforço. Pessoas que não querem ir na casa de um idoso evangelizar. Essas pessoas ainda não tiveram experiência com a mão de Deus. Porque quando verdadeiramente nós conhecemos a Deus, que nós temos experiência com a mão de Deus, nós não medimos esforços, nós não nos entregamos à preguiça, ao comodismo. Tem gente que fica olhando só para a multidão e deixa de enxergar que Cristo está logo após aquilo e que você precisa ter a coragem de enfrentar a multidão. Talvez essa multidão seja os seus problemas, o seu trabalho, os seus familiares muitas vezes querem fazer uma barreira para você não ver Jesus. Como é que você está encarando essa multidão na sua vida? Será que você está sendo frágil? De olhar e achar que é impossível? Olhe para esse texto e medite em cada situação que acontece aqui. Em cada situação, em cada palavrinha que ele diz, eu fiquei aqui mergulhando, achando belíssimo o que eu acabei de ler. E daí, Jesus lá, quando ele olha para cima, ele vê aquelas pessoas descendo aleijado e ele vindo. Imagina o sorriso daquela pessoa, daquele aleijado, de estar diante de Jesus. Imagine a alegria de você estar diante da solução do seu problema, estar diante daquele que quer te dar alegria e felicidade eterna. Como é maravilhoso! Como é maravilhoso! Mas para que isso acontecesse, teve que ter sofrimento. Primeiro veio o sofrimento, para que depois viesse a cura, a libertação. Talvez você esteja passando por uma tribulação muito grande. Talvez o movimento que você faz parte da igreja, a sua comunidade, ou o seu pai, ou a sua igreja, esteja passando por um momento difícil. Tenha certeza que depois de grandes tribulações, acontecem grandes milagres e grandes alegrias. Não fique parado olhando somente para a multidão. Não fique parado, feito abestado, olhando para o seu problema, babando, olhando para o problema.
Seja corajoso de enfrentar as dificuldades. Pare de se maldizer, pare de falar na vida dos outros. Porque se você ficar focando o seu olhar na multidão, você não vai ter uma experiência com a cura, com a libertação que Jesus quer te dar. Você não vai ter a experiência de estar diante de Cristo e receber dele uma graça. Talvez esse seu sofrimento esteja me paralisando. Talvez você seja um paralítico em uma situação difícil. Paralítico não é somente aquele que não consegue andar com as pernas carnais, não. Existem outros tipos de paralisia. A paralisia da fé, que é o não rezar. Você não reza e nem sente mais vontade de rezar, e por ali fica. Você está paralisado. Saia nessa noite da paralisia. Saia do comodismo. Saia da preguiça. Saia das coisas que estão te afastando de Deus. De olhos fechados. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Não se preocupe com as coisas que você deixou na sua casa. Não se preocupe com nada. Esse é o momento de você ter um encontro com o amor de Deus. Ter um encontro verdadeiro com o amor de Jesus, que te atraiu até aqui. Jesus se alegra de ter visto, de ver a sua coragem nesse momento, de ter enfrentado tudo para ter chegado até aqui. Vem, Jesus, para o meio de nós. Vem, Espírito Santo, para o meio de nós. Vem fazer prodígios no meio de nós, se for da tua vontade, Senhor. Vem nos encorajar, Jesus, para enfrentarmos as forças demoníacas, para enfrentarmos a multidão de pecados, para enfrentarmos a multidão de problemas. Vem, Espírito Santo, vem nos ajudar a enfrentar tudo isso. Vem, Espírito Santo, nos dar forças para podermos derrubar todas as barreiras que o diabo tenta colocar no nosso caminho. Vem agir no meio de nós. Vem, Espírito Santo. Vai acalmando o seu coração, meu irmão e minha irmã. Chame pelo Espírito Santo nesse momento. Invoque o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem iluminar os nossos corações. Vem, Espírito Santo, destruir todas as barreiras que o diabo tentar colocar. Espírito Santo, vem de mim, fala em mim. Espírito Santo, vem de mim, fala em mim. Espírito Santo, vem de mim, fala em mim. Espírito